do nosso Centro Espírita Regeneração de São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste sábado sob a proteção de Deus, sob a proteção de Jesus, rogando aos benfeitores espirituais que nos assistam para que possamos ter uma reunião de muito aprendizado e muito crescimento espiritual. Muito boa tarde a todos. Jesus certamente abençoa a nossa reunião de esclarecimento, de acolhimento. Nós vamos começar falando a respeito desse reformador, que é, sem dúvida nenhuma, o maior reformador que já passou pela Terra e certamente também aquele que ficará marcado eternamente nas lides da humanidade na Terra, que é aquele que a gente não se cansa de falar e que não nos devemos cansar de ouvir seus ensinamentos. Jesus de Nazaré, muitas vezes, nesses 3 anos até, lembrados aqui no estudo inicial, passagem que Emmanuel ressalta o período curto que podemos considerar diante da eternidade das nossas almas, mas de um ensinamento muito intenso, muito profícuo. E muitas vezes, nesse período, Jesus fez apelos muito fortes a nossas individualidades e que ainda devem repercutir, e se não repercutem, a partir de agora, a partir do momento que despertamos, devem repercutir em nós, no nosso íntimo. Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. Essas palavras não são palavras daquele que, ao dar-se ao sacrifício na cruz, como exemplo, também pelas circunstâncias do momento, daquele que vai nos salvar de algo que esteja independente da nossa própria vontade. É um convite, um apelo para que, sob o seu jugo, que representa o jugo materialmente, é um instrumento que faz com que os animais fiquem no caminho correto, sejam bem encaminhados, né? Que não saiam do caminho traçado pelo condutor. E esse jugo é a direção que Jesus propõe para nossas vidas, que não é de retirada de obstáculos, mas de alívio. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou manso e humilde de coração. Porque meu jugo é suave, essa lei que se impõe, essas orientações são suaves. Não tem que ser feitas de forma atabalhoada, nem de forma acelerada. A nossa transformação é um processo que vai se dar com o tempo. Não fiquemos ansiosos, mas iniciemos quanto antes. E o fardo é leve, Jesus completa esse apelo. Seu fardo é leve, o peso, ele vai se transformar. Não é que vai ser retirado de nós, né? Essas, como outras, são assertivas desse que nós consideramos o mestre e que apenas esse título aceitou de mestre, porque de fato que nos deve fazer refletir sobre o próprio apelo que foi feito na mensagem inicial do que nós estamos fazendo nas nossas existências. Aqui nós vamos, à luz da doutrina espírita, fazer uma abordagem sobre um aspecto que é um tema que é
muitas vezes tratado de forma... às vezes as pessoas têm um certo receio de falar, ou mesmo algum tipo de recolhimento, mas é algo que... O suicídio é algo que se constitui num fato, um ato praticado por indivíduos como nós, certamente em desequilíbrio, mas que tem causas que devem ser por nós estudadas, refletidas, de forma que, por nossa vez, nos afastemos dessas causas que podem nos levar a um ato extremo como esse, e também funcionarmos como ferramentas desse que nos apela para sermos seus continuadores, porque todos nós, na medida em que nos filiamos à doutrina cristã, nos colocamos à disposição da continuidade desse esclarecimento para aqueles que nos cercam também. Então, podemos ser ferramentas para mudar o ambiente daquele que muitas vezes pode estar pensando nessa iniciativa equivocada. Que a gente tenha uma dimensão da problemática do suicídio sempre encarado aqui, e a gente vai dar essa ênfase, né, sob o ponto de vista da eternidade do espírito, da realidade da continuidade da vida, da reencarnação, das múltiplas existências e, portanto, da grande misericórdia de Deus que permite a todos nós o recomeço. Nós temos dados que são alarmantes, que são dados da Organização Mundial da Saúde, que no ano de 2009, já há alguns anos, na última década pelo menos, vem se preocupando enquanto entidade mundial, representativa da maior parte dos países do nosso planeta, se preocupando com a questão do suicídio e o quanto podem ser alarmantes os dados que são ainda dados, não são eles totalmente exatos, por óbvio, mas são dados que nos alarmam. 1 milhão de pessoas, a estimativa conservadora que a OMS faz de suicídios em todo o planeta, isso representa uma média de 16 pessoas por 100 mil habitantes, que é algo que hoje é encarado já como um problema de saúde pública e que, a partir do ano de 2006, a Organização Mundial da Saúde, é claro que com o viés ainda muito relacionado à problemática material, porque o suicídio se enquadra no capítulo das doenças mentais, segundo o enquadramento da medicina do mundo, que não deixa de ter razão, mas que falta aquele elemento que nós vamos trazer, que é o elemento espiritual. Mas já estamos a caminho, aqueles que nos representam já estão a caminho, divisando a problemática do suicídio como um transtorno emocional que vai culminar com um evento que é um evento muito mais frequente. Nós temos o dado de que nos últimos 45 anos houve um aumento de 60% no número de suicídios no mundo. Naturalmente que, considerando o grande aumento da população também, mas é um aumento substancial em tão pouco tempo. E há ainda um dado mais alarmante, a transição que se tem feito em relação à idade dos grupos que são estudados, de indivíduos que cometem suicídio. Isso está acontecendo cada vez mais cedo. Em indivíduos mais jovens, de 15 a 45 anos, uma faixa de idade que há alguns anos atrás tinha um índice de mortalidade por suicídio muito menor. Aqui um gráfico também dado da OMS, a discrepância entre homens e mulheres, né? Há um número maior de suicídio entre homens, e na faixa etária que está representada embaixo, né? A maior parte é acima de 75 anos, mas há uma tendência mundial
ainda, esses são dados estatísticos, mas que demonstram a forma como nós devemos encarar e como os representantes das nossas políticas públicas têm encarado já essa problemática, fazendo com que se editem pelo mundo, pelas organizações de saúde dos países, cartilhas de orientação para a prevenção ao suicídio. A própria OMS tem uma divisão de prevenção ao suicídio e nós encontramos com muita felicidade aqui no Ministério da Saúde uma cartilha publicada em 2006 de orientação a profissionais de saúde que lidam com indivíduos que apresentam alguns sintomas para orientação. E a felicidade que nós encontramos maior foi ter visto numa orientação eminentemente técnica, médica, diretrizes muito humanas e que se coadunam, tem muita relação com as mensagens que Jesus nos ensina. Porque, por exemplo, temos uma orientação de que o profissional médico, e isso deve ser reproduzido por qualquer um de nós, né? Mas o profissional médico que vai lidar com um indivíduo que apresenta sintomas de desânimo, depressão e outros que podem ser associados a um evento de suicídio no futuro, que escutem a pessoa com interesse, com respeito, né? Ele inclusive cita a palavra compaixão, ou seja, se colocar, sentir a dor do outro, se colocar na posição do outro, né? E para trazer a essa abordagem médica ainda sem os elementos do espírito, mas que vão trazer um alento e que, se não, vão orientá-lo no sentido que nós já conhecemos e que certamente é o maior preventivo do suicídio, a oração, né, o conhecimento de verdades da continuidade da vida, mas já vão apresentando a esse indivíduo novas perspectivas, e isso já começa a se alastrar pelas lides profissionais humanas. E os próximos passos vão ser os que nós vamos ajudar a promover, divulgando a necessidade do conhecimento do plano espiritual e suas relações com o plano terrestre. Nós temos ainda que uma ideação para que o ato seja cometido, né? Muitas vezes a média estimada é que o indivíduo tenta até 20 vezes antes de conseguir atingir o que ele de forma equivocada deseja. Então é um dado que nos mostra o quanto nós podemos realizar, né? E nesse tempo, a maior parte das pessoas positivamente se arrepende desse desejo e reforma esse desejo. Então, é algo que não vai se consolidar na maior parte das vezes que a pessoa pensa nisso. Então, há um campo muito grande para que a gente haja, né, antes de que o fato seja consumado. Mas é fato ainda que há uma expectativa de que continue se aumentando gastos com saúde pública, que se representa 2,4%, é algo que pode parecer inexpressivo, mas as consequências desse ato repercutem não apenas para o indivíduo, que muitas vezes não consegue atingir, mas fica inválido, e aí acarreta também outros desdobramentos para sua família, né? Problemas emocionais que vão derivar daquele ato de desespero, muitas vezes impensado. O fato é que, diante desses dados, aqui uma representação gráfica no mundo, né, nós temos uma concentração muito grande de eventos de suicídio no leste europeu. A Rússia é o segundo país onde há mais suicídio, e nós vemos que no Brasil o índice é um dos menores dos países pesquisados pela OMS. Aqui a média entre homens e mulheres, os homens têm uma tendência maior a isso. A gente pode fazer uma abordagem sobre essa circunstância, mas o fato é que países ditos desenvolvidos economicamente muitas vezes, como o Japão, a Suíça, a França, a Espanha, todos eles
com índices de suicídio muito maiores do que no Brasil, mais alarmantes, e fazendo um reforço de que esses são dados que são coletados, que não são estimativas, e certamente as causas que levam o indivíduo a esse desatino, elas são reforçadas em outras práticas também, e não apenas no ato de violência contra si mesmo. E esse, sem dúvida, é o problema maior, e que o espiritismo cristão se propõe a erradicar do nosso planeta, né? Cada um de nós nos reformando, certamente esses índices que são dados que devem chamar a nossa atenção para essa realidade atual, né? E aqui nós temos a representação daquilo que é registrado, né? Quantos não são os móveis que levam a essa ação que não ficaram registrados? E nós temos ainda na nossa sociedade resquícios muito fortes da época em que os indivíduos, mesmo os religiosos, tratavam essa ocorrência com marginalização, inclusive da família, inclusive até impedindo que os familiares orem por aqueles que se suicidaram. É algo que é absolutamente contrário à bondade que Jesus nos ensinou, e a misericórdia que Jesus nos ensinou, que o Pai tem por nós, e que muitas vezes ainda estão repercutindo na nossa vivência de espíritos milenares, por já termos estagiado dentro dessas concepções equivocadas e que não devem mais ter continuidade. Um indivíduo que tira a própria vida momentaneamente, porque se engana ao imaginar que vai fazer cessar a vida, quando em verdade apenas antecipa a sua ida a um plano da vida maior que continua. E essa realidade é a realidade que, no Livro dos Espíritos, onde Kardec preocupou-se, inclusive, com esse tema, ao selecionar 14 perguntas e colocar num item específico, lá na parte 4ª do Livro dos Espíritos, em que ele vai colocar sobre o suicídio e o desgosto da vida. E a maior resposta dos Espíritos para o nosso esclarecimento é que, naturalmente, Deus é que pode, o homem não pode fazer da sua vida aquilo que bem entende nesse sentido, tirar a sua própria vida, né? Acreditando que irá acabar com um problema ou mesmo ir para uma situação melhor. São várias as hipóteses que podem levar o indivíduo a esse ato, mas o fato é que, caso tivesse a fé inabalável no futuro, caso reconhecesse os elementos que a oração proporciona de refrigério, de consolação, caso repercutisse na sua própria vida uma leitura edificante, buscasse nos momentos de maior desalento, de maior desgosto, diante de obstáculos que acometem a todos, buscasse o auxílio de uma boa leitura, de um bom aconselhamento, né? E esses momentos é que proporcionam que o ato final não se consume. E os espíritos superiores, responsáveis pela codificação, são bem claros nesse sentido. Então, nós temos das questões 943 a 957 de O Livro dos Espíritos, perguntas e respostas sobre esse tema que nos esclarecem muito, né, e que são o pano de fundo da nossa fala. Nós temos na figura de Chico Xavier não só um irmão nosso em humanidade que respeitamos muito, mas acima de tudo, apesar da sua da grande humildade no se vestir, no falar, no viver, né? Sem dúvida nenhuma, um grande mestre que certamente está
está nos planos espirituais superiores, responsável por ministrar e esclarecer inúmeras pessoas que vão voltar à Terra para a evolução do nosso planeta, né? E nós tivemos a oportunidade de privar da sua companhia enquanto encarnados, e essa é uma responsabilidade muito grande. E precisamos aproveitar. Então, nesses momentos eu vou trazer uma fala que o Chico teve no ano de 1971 a respeito do tema reencarnação e suicídio, que foi a abordagem que ele deu ao ser perguntado à época, um programa de auditório em que eram submetidas algumas perguntas sobre a questão da reencarnação. À época, por um pastor de uma igreja evangélica renovada, e que ele vai fazer uma resposta que a gente vai ter a oportunidade de compartilhar. Bom, com respeito à reencarnação, posso dizer? Pode, Chico. Com respeito à reencarnação, nós, os espíritas, estamos diante de uma realidade inconteste para nós. Normalmente, na vida mediúnica, temos assistido, nestes quase 45 anos de espiritismo evangélico à luz dos princípios kardecianos, a desencarnações e reencarnações. Mas permitimos-nos também perguntar ao senhor Manuel de Melo, ao nosso caro pastor evangélico, senhor da pergunta, e também àqueles que fazem objeções contra os princípios da reencarnação, permitimos-nos perguntar sobre o sofrimento das crianças. Por exemplo, não vamos nos referir aos adultos, porque seria alongar muito a resposta, mas vamos pensar nas crianças. Por exemplo, nós, os espíritas, muitas vezes encontramos determinados casos de suicídio, e às vezes suicídio acompanhados de homicídio, ou às vezes apenas de homicídio. Mas vamos encontrar esses problemas do complexo de culpa levado para além desta vida, e depois esse complexo de culpa renascido com aquele que é responsável por ele através de sofrimentos que só podemos entender através da reencarnação. Por exemplo, muitas vezes temos encontrado, por exemplo, irmãos nossos suicidas que dispararam um tiro contra o coração e que voltam com a cardiopatia congênita ou com determinados fenômenos que a medicina classifica dentro da chamada tetralogia de Fallot. Nós vimos companheiros que quiseram morrer voluntariamente pelo enforcamento e que voltam com a paraplegia infantil, comumente chamada de enfermidade de Lytton. Nós vemos muitos daqueles que preferiram o veneno e que voltam com malformações congênitas, com problemas miopáticos, com o mixedema, aqueles que às vezes violentam o próprio ventre e que voltam também sofrendo as tendências e que às vezes acabam se desencarnando com o chamado infarto mesentérico. Nós vimos, por exemplo, aqueles que preferiram morrer pelo afogamento para se retirarem da vida num ato de rebeldia contra as leis de Deus. Vemos, por exemplo, aqueles que preferiram o afogamento e que voltam com o chamado enfisema pulmonar. Aqueles que dispararam tiros no próprio crânio e que voltam com tantos fenômenos dolorosos, como, por exemplo, a idiotia, a acromegalia, quando o tiro, vamos dizer, quando o projétil alcança a hipófise, porque nós estamos em nosso corpo físico subordinado ao nosso corpo espiritual. Então, principalmente nos fenômenos, os fenômenos decorrentes do suicídio por tiro no crânio são muito dolorosos, porque vemos a surdez, a cegueira, a mudez congênitas.
E vemos este sofrimento em crianças incompatíveis com a misericórdia de Deus, porque nós sabemos que Deus não quer a dor. Diz Emmanuel, se Deus quisesse a dor, Ele não teria nos dado anestesia através da medicina. A dor é uma criação nossa. Chegamos ao além com um determinado complexo de culpa e pedimos para voltar ao corpo, trazendo as consequências de nossos próprios atos menos felizes. Então, pedimos ao Senhor Manuel de Melo, nosso caro pastor evangélico, que tem trabalhado tanto e cujo mérito nós todos reconhecemos e reverenciamos, para pensar conosco nestes problemas. O resumo pela palavra do Chico, sem dúvida, faz um efeito muito maior, né? Mas o que reponta das suas palavras é justamente nessa perspectiva toda nova, muitas vezes, para alguns indivíduos, da continuidade da vida e da perfeição da lei de Deus ao permitir a renovação pela encarnação, que se seguirá certamente, pois que a lei é justa, é perfeita e, portanto, não pode caber benefícios diferenciais para cada um. Vai trazer dificuldades, sim, para aquele indivíduo que cometeu esse equívoco. E nós já temos, pela bênção da mediunidade, não só do Chico, mas particularmente nesse capítulo do suicídio de Ivone Amaral Pereira, inúmeros relatos da sua própria vida, inclusive, das dificuldades que se seguiram em encarnações subsequentes pelo ato do suicídio, mas em todas as obras, sempre, apesar das tramas, serem tramas vividas por personagens que poderiam ser qualquer um de nós, porque essas tramas continuam acontecendo em nossas vidas, mas sempre vão trazer esse componente diferencial da doutrina cristã, portanto também da doutrina espírita, do alento pela certeza não só de que o nosso Criador nos permite nos reformarmos intimamente e prosseguirmos adiante, mas também nos dá oportunidades, ferramentas para que cada um de nós possa, por si e com auxílio do plano maior também, fazer essa reforma. Então, a reencarnação em corpos defeituosos, muitas vezes que trazem a quem vê, sem esse esclarecimento, até uma marginalização, um sentido de pena que não transforma a criatura, que deve ser vista como um indivíduo em recuperação, né, como uma oportunidade nova. E a gente tem na obra, por exemplo, Memórias de um Suicida, que é uma referência na doutrina a esse respeito, enaltecida pelo próprio Chico como uma das principais obras da doutrina espírita, o exemplo do Camilo Castelo Branco, o próprio autor da obra, revisada posteriormente pelo Leon Denis, mas que cometeu em sua última encarnação, antes do seu relato, um suicídio por haver se desalentado com a circunstância de ter ficado cego e atirou, como o Chico diz, um projétil contra o próprio crânio, e relata ele ter passado mais de 50 anos no plano espiritual, mas desses anos todos, alguns, os iniciais, passados em purgação necessária, em situação realmente de muito sofrimento, é necessário a sua percepção da realidade, da sua realidade de espírito, né, espírito imortal, portanto continuando vivo, mas ele teve a oportunidade, pelo seu próprio equilíbrio circunstancial, de ser instruído no plano espiritual, de alcançar instrução de várias naturezas nos anos que se seguiram,
esteve albergado em um hospital, secundado do mais alto por Maria de Nazaré, que é quem responde no nosso planeta pelo acolhimento aos indivíduos suicidas, no plano da Terra e no plano espiritual. Então, a colônia, o Instituto Maria de Nazaré, que acolheu, depois de alguns anos, o Camilo, proporcionou a ele e a centenas e milhares de outros indivíduos que para lá são direcionados o auxílio momentâneo para os seus implementos perispirituais, para sua recuperação, porque o indivíduo que comete esse ato, nos primeiros momentos, e naturalmente dependendo da circunstância do acontecimento e da consciência que o indivíduo tinha no cometimento do ato, vai se derivar as consequências no plano espiritual. Então, alguns já tinham algum esclarecimento, mas a maior parte fica revivendo os momentos daquela ocorrência, e isso por si já é um sofrimento muito tenaz e que vai perdurar enquanto a criatura não expungir aquele período necessário à sua reabilitação inicial. Foi o que aconteceu. Em alguns casos, Kardec coloca no Livro dos Espíritos, esse tempo vai perdurar pelo tempo em que aquela criatura ainda ficaria na Terra. Então ele estará ainda ligado ao corpo, porque rompeu de forma abrupta essa ligação sutil, mas que vai fazer com que ele esteja ligado ainda ao seu corpo terrestre e por algum tempo. Em outras circunstâncias, seja por intercessão ou pela ignorância do indivíduo que cometeu o ato, ele poderá liberar-se com menos tempo. Então, a lei, ela é soberanamente justa, boa, equilibrada, e nesse sentido nós não podemos imaginar que todos os casos vão ser iguais. Todos os indivíduos vão para o Vale dos Suicidas e criar céus e infernos que em verdade não existem. São criações, naturalmente, daqueles indivíduos que estão envolvidos naquela situação, mas que não são absolutamente eternos, né? E o pensar nessa circunstância faz toda a diferença para aquele que vai imaginar cometer esse ato. Porque se ele imagina que a vida cessa com a morte do corpo, ele acaba tendo aumentado o desejo de fugir e do que Kardec chama de covardia moral diante de obstáculos, que ao olhar para o lado nós vamos ter a certeza de que não somos os únicos a passar. E uma das principais recomendações, e já no campo médico inclusive, e que também temos dentro da doutrina, é o trabalho. No Livro dos Espíritos, a questão 943, a resposta para a pergunta sobre o desgosto da vida, que muitas vezes leva o indivíduo a querer deixar o mundo, os Espíritos são claros a dizer sobre a ociosidade, a falta do trabalho, que pode, a saciedade do corpo, da efemeridade dos bens terrenos, pode levar sim o indivíduo a um desgosto que não bem esclarecido pode proporcionar esse ato. Acho que... tá. Deixa eu botar aqui. Não, mas... Aqui eu coloquei apenas algumas referências, ociosidade, falta de fé, saciedade, reportado na questão 943. Na 948 pergunta se é tão reprovável escapar à vergonha de uma ação má, que seria uma justificativa que pode ser dada para aquilo, porque em geral nós temos sempre aquela tendência a querer justificar
o ato, por mais grave que seja, então uma vergonha, ou o fato de ter ficado cego, como é o caso do Camilo, ou limitado na sua locomoção, ou qualquer que seja o motivo, pode ser usado como justificativa para o espírito. E o que se diz é que, no caso de uma ação má, os espíritos são bem claros e bem firmes. Quando se teve a coragem de praticar o mal, é preciso ter-se a de lhe sofrer as consequências. Mas, sem dúvida, adiante ele diz, a intenção atenua a falta. Portanto, aquele que constrói uma ideia e que vai acalentando aquela ideia, e muitas vezes arquiteta e planeja, esse indivíduo, sem dúvida, tem uma responsabilidade maior. Kardec se preocupou muito ao enfeixar o céu e o inferno, que tem um capítulo específico de comunicações de suicidas, em colocar, foram 9 exemplos que ele pegou, em colocar casos, cada um diferente do outro, nas circunstâncias, na forma como foi cometido o suicídio, e nos relatos que deram nas comunicações lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Ele pegou casos diferentes, portanto, podendo demonstrar, por exemplo, o caso de um casal que é namorado, um pelo outro, casaram-se com pessoas, com outras pessoas, e não tiveram condição de suportar a separação, e decidiram, sob a justificativa de não cometer um adultério, cada um com seu compromisso assumido em famílias diferentes, decidiram suicidar-se juntos, com essa justificativa, e imaginando, por certo, que estariam juntos no plano espiritual depois, se não com essa ideia clara, certamente, da continuidade da vida, mas imagino que pensando que estariam juntos depois, porque senão, do contrário, não teriam feito isso. E vão vir relatando em comunicação à sociedade, em comunicações, que não estavam juntos, não se veriam, e seus benfeitores, que participam também, comunicando-se, dizem que um dos principais sofrimentos é o não se verem. Certamente também sofrem as dores da separação física, mas também a dor moral da separação, e principalmente a dor moral de se perceber vivo e saber que durante séculos adiante, porque a perspectiva das suas vidas seria de muitas dificuldades no porvir. Então, o sofrimento moral, ele é superlativo, supera sem dúvida as dores físicas desses primeiros anos que, em geral, acometem os suicidas. E esse sentido, não de medo, que não é aquele que deve nos empolgar, que já talvez nos empolgou em séculos passados, o medo de um inferno permanente, de uma vida que se decidiria à sorte com apenas essa existência. Não é esse medo, por outro, é a certeza de que nós vamos sim sofrer as consequências dos nossos atos, de acordo com a intenção, de acordo com o conhecimento de cada um, mas com a certeza de que a reabilitação é certa, de que se temos conhecidos, se temos familiares, se temos amigos, ou mesmo se nós já acalentamos por alguma vez sequer esse desejo de se retirar da vida por uma contrariedade muito forte realmente às vezes, mas esse ato ele não deve ser encarado de forma absoluta, de forma que vai nos trazer como um pecado que não se tem remissão. Na verdade, nós temos sempre a oportunidade de refazer os nossos atos e os nossos pensamentos, inclusive. Então, vamos nos renovar. Mais adiante, é perguntado e o suicídio pelo desespero? Aquelas criaturas que, num momento, muitas vezes, de desespero, cometem o suicídio. E a resposta é que o mais culpado, ele, muitas vezes, que se desespera no auge de um problema, é mais culpado porque ele teve o tempo de refletir. São problemas que nascem
pequenos às vezes em nosso íntimo, contrariedades, né, problemas familiares, né, ou então desafetos, às vezes até circunstâncias inesperadas no trabalho, algum desgosto pela perda de um ente querido, por exemplo, e que podem trazer para perto de nós esse pensamento que, por certo, nós sabemos vai atrair também outros indivíduos, encarnados ou não, que podem alimentar essa ideia. Então, nós temos como refutar essas ocasiões com um pensamento nobre, não nos colocando diante do noticiário de forma leviana, né, acessando informações a esmo como informações que não vão trazer nenhum comprometimento para a nossa vida de forma equivocada. Porque ao pegarmos um jornal, diz Leon Denis, por exemplo, em Problema do Ser, do Destino e da Dor, e vermos lá a ocorrência de um ato, e ele se reporta inclusive ao próprio suicídio, de um ato de suicídio de um indivíduo, ou mesmo de um ato de violência contra um igual, que a gente, ao idear aquela circunstância, e muitas vezes queremos fazer a reconstrução da cena, ou mesmo do ambiente, nós estamos colaborando, se não com aquele ato que já foi praticado, mas com atos que vão ser praticados muitas vezes com um pensamento nosso mal elaborado, mal dirigido. Então, vamos nos preocupar inclusive com isso. São coisas que podem parecer pequenas, mas ao assistir um telejornal, ao ler um jornal, não vamos nos ater a essas notícias menos felizes. Num comentário, numa roda entre amigos, não vamos ter mais a fazer mais do mesmo, a passar adiante uma informação descriteriosa, que não tem vínculo com a verdade. Né? Vamos ser aqueles que vamos interromper essa cadeia, né? E levar, por que não, e cada vez mais, a palavra de Jesus para o nosso cotidiano, né? Se Ele, ao nos convidar para segui-lo, né, está sob o seu jugo, o que representa seguir a sua mensagem, que em aplicação prática em nossa vida representa sermos mais afáveis, sermos compassivos, né, na nossa família, com o nosso próximo. Vamos ouvir uma informação e, se ela não for positiva, vamos calar. Né? E tantas outras práticas podemos fazer que vão proporcionar um estado melhor e vão funcionar para nós como remédios para esse mal, que é o suicídio apenas a representação de um ato consumado, mas que teve causas profundas em coisas muitas vezes que se iniciam pequenas. Vamos nos fortalecer e aceitar esse convite de Jesus, que é para acreditar nele, né? Jesus disse: não se perturbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Essa visão de futuro, de amplitude, de misericórdia de Deus. Acredite em Deus, acredite em mim, né? Venha a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Esses convites têm que ressoar em nosso íntimo, sempre renovados, sempre novos, para que a gente possa afastar das nossas realidades de vida essa ocorrência, que sem dúvida nenhuma vai diminuir na medida, como diz o próprio Kardec, na medida em que as pessoas se esclarecerem. Ele mesmo diz, quando todos forem espíritas, é claro que colocando assim de forma ampla, né, como se fosse uma possibilidade, o esclarecimento de forma ampla, não haverá mais suicídio, porque todos estarão esclarecidos sobre as suas consequências, né? Portanto, nós temos ferramentas, nós temos oportunidades sempre novas, vamos nos manter esclarecidos sobre esse ponto e levar adiante aquilo que é para nós o sentido das nossas vidas,
né, que é o progresso dentro de um programa que já foi traçado por Jesus há tanto tempo, né, um programa de crescimento, de aperfeiçoamento, e nós podemos, somos capazes. Vós sois deuses, disse Jesus, em referência ao Antigo Testamento ainda, e Jesus acrescenta: podeis fazer o que eu faço e muito mais. Nós temos potencial, o potencial divino, somos criaturas de Deus. Então vamos pensar dessa forma e levar adiante esse propósito. Jesus certamente abençoa a nossa reunião, né, esse grupo que se reúne, e vai nos fazer sair daqui fortalecido pelo nosso esclarecimento. Graças a Deus.